quebrando o hábito de ser você mesmo. Hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade, epigenética, hábitos mentais e vamos aprender práticas poderosas que podem transformar a sua vida. Você já sentiu que está preso numa versão de si mesmo que você não gosta? Como se os pensamentos, os mesmos pensamentos e emoções se repetem todo santo dia, criando os mesmos resultados? Então, vamos falar sobre esse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é o livro do Dr. Joe Dispenza. Nós vivemos em padrões automáticos de repetição de sentimentos e pensamentos. E isso cria uma identidade fixa. E o livro, ele mostra que nós não somos condenados a repetir o passado. Primeiro vamos falar sobre a neuroplasticidade. O que é exatamente isso? A neuroplasticidade é como se fosse um cérebro que tem a condição de se reinventar, de se refazer. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar. Imagine que os seus pensamentos são como uma trilha. Sabe uma trilha? Quando você vai fazer uma trilha dentro de uma floresta? Enfim. Quanto mais você anda por aquela trilha, mais ela fica marcada, não é? Você vai passando por ali, você vai ver que aquele caminho já foi, muitas pessoas passaram por ali. Isso seriam nossas redes neurais. Elas são como uma trilha. Nós pensamos todo dia as mesmas coisas e isso vai criando uma rede fixa. Quanto mais você anda pela trilha, mais ela fica marcada. Mas se você escolher criar um novo caminho por essa floresta, com o tempo, este caminho também se abre e ele se fortalece. Então você vai abrir uma nova estrutura de caminho dentro dessa floresta, que no seu cérebro vai abrir uma nova rede neural. E você vai fixar um novo modo de viver, um novo modo de pensar. Isso significa que você não está condenado a pensar, sentir sempre da mesma forma. Cada novo pensamento consciente cria um novo pensamento, uma nova vida. Você pode redesenhar o seu cérebro. Sempre que você pensa a mesma coisa, eu não vou conseguir, essa trilha fica forte. Aí se você começa a pensar, eu sou capaz, e sentir eu sou capaz, você abre uma nova trilha. Então, com prática, o cérebro começa a preferir esse novo caminho. A epigenética é a ciência que mostra que os nossos genes não são destino fixo. Eles funcionam como um interruptor, podem ser ligados ou desligados, dependendo do ambiente, dos pensamentos e das emoções. Isso significa que você pode influenciar a sua biologia. O estresse constante, por exemplo, ele ativa genes ligados à doença. Já emoções como gratidão, alegria, ativam os genes da saúde e do bem-estar. Um exemplo prático é, se você vive num ambiente negativo, de pessoas negativas, o seu corpo ele responde com ansiedade, com inflamação. Mas se você cria um ambiente interno positivo, através de meditação, da mudança de pensamentos e emoções, você literalmente muda a forma como seus genes se expressam. Dentro de todo o trabalho do Dr. Joe Dispenza, ele fala sobre pensamento e sentimento. Então, cada pensamento gera um sentimento. E cada sentimento reforça o mesmo pensamento. E como um looping infinito, você pensa algo negativo, sente a emoção correspondente, e essa emoção faz você pensar de novo da mesma forma, e isso cria uma identidade fixa. E você vive num looping, numa roda de samsara. Na filosofia oriental, existe a ideia da roda de samsara, o ciclo de repetição, que mantém você preso até você decidir mudar. E o livro mostra que os nossos pensamentos e sentimentos funcionam da mesma forma. Você gira nessa roda todo santo dia, repetindo os mesmos padrões, até que conscientemente você decide mudar o ciclo. Por exemplo, pensamentos. Por aqui eu tô pensando, eu não sou boa em falar em público, que era o meu caso. Me gerava ansiedade, insegurança. Qual era o comportamento? Eu evitava as oportunidades. Você começa a evitar qualquer coisa que te leve a estar em público, para você não sentir o quê? Ansiedade e insegurança.
e o pensamento que reforça em você, tá vendo? Eu não consigo. Você vai e fica falando na sua cabeça, eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu sou tímida. E aí o que acontece? Qual é o resultado? O ciclo continua. Outro exemplo em relacionamento. Eu nunca vou conseguir um relacionamento. Qual é o sentimento gerado? Solidão, tristeza e insegurança. Comportamento. Você evita se aproximar, se sabota, para você não conhecer uma determinada pessoa, uma pessoa nova, não se entregar a um sentimento. E é o que reforça? Eu não sou digno de amor. E qual que é o resultado? O ciclo continua. E como que a gente faz para quebrar? A gente precisa utilizar os pilares de transformação. Perceber que os padrões automáticos que se repetem, qual é o padrão automático que te prende? Desconstruir isso. Como que eu faço para desconstruir isso? Interromper esse padrão. Não reagir sempre igual. Como que eu faço? Exemplo. Por exemplo, você está numa situação que você sempre está pensando que não consegue. É quando vem aquele ímpeto de pensar aquilo, de sentir aquilo, aquela vibração que toma conta do seu corpo, você vai falar assim, não, eu não vou pensar isso porque eu não quero sentir isso. E eu não vou dar a chance de sentir isso. Eu vou pensar em outra coisa, eu vou falar com outra pessoa, eu não vou dar a chance de sentir isso. Tudo isso que toma conta da sua mente, você tem que tomar conta. E você também tem outra opção. Naquele momento de calmaria, quando você está parada, sem sentir nada, você para e começa a pensar no novo. Como seria ser essa pessoa? Como seria essa pessoa que fala em público? Você vai entrar em calmaria, em meditação, num processo de interiorização e fazer mentalização. Imaginação, usar a imaginação de uma criança. Como é ser essa pessoa que está falando em público? Tem gente que não consegue nem apresentar um trabalho na escola, na faculdade. Isso acaba com a vida da pessoa, ela passa muito mal, ela precisa transpor isso. E usar essas técnicas, imagina, vai te ajudar não só nesse momento específico, mas vai te ajudar na sua vida. E a meditação, gente, é uma técnica para você acessar estados mentais profundos, para você conseguir consolidar essa mudança. É fácil? Não é fácil. Mas existe um método, existe uma fórmula, existe uma receita. E você precisa se dar a oportunidade de fazer por você. E não é uma meditação, não vai ser uma vez que você vai ter acesso a essa consciência, essa mudança. Não vai ser. É uma constância, é todo dia, você faz um pouco. E esses pilares, eles são como um mapa. Primeiro você vê onde você está. Depois você desmonta o que não serve. E depois você cria uma nova versão e prática, até que ela se torne real. Há algumas práticas sugeridas pelo livro. Meditação guiada. Vamos lá, meditação. Eu vou explicar como que se faz uma meditação guiada aqui, mas vou deixar também um link abaixo, uma meditação que eu gravei para vocês com muito carinho, muito transformadora, que vai ajudar você nesse processo de transformação. Mas existem várias por aí que você pode utilizar. Então, primeiro de tudo, antes de qualquer meditação, é respirar profundo, lentamente, umas 3 vezes. Acalma seu corpo, acalma sua mente e visualize o novo você que você deseja ser. Lembra que o nome do livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quem é? Quem é essa nova pessoa? Como é que ela fala? Como é que ela pensa? Sinta, reaja. Deixe o seu corpo reagir com emoções profundas. Como é ser? Como é ser essa pessoa maravilhosa? Como é essa pessoa milionária? Como que é? Sinta e permaneça nesse estado até que o seu corpo comece a acreditar que essa realidade realmente existe. Mas não adianta você entrar no link, fazer a meditação, que vai durar mais ou menos uns 10 minutos, e você, depois de 10 minutos por dia, faz. Mas aí, depois, durante as outras horas do dia, as mais de 23 horas por dia, você reclama, você sente medo, você fala mal das pessoas, você esbraveja, enfim, fala coisas negativas. Não adianta. 10 minutos não vai funcionar por um dia inteiro. Meditação. Vamos lá, tá no livro. Depois é atenção plena no seu dia a dia.
Observa como que os velhos padrões aparecem. Olha para você. Não viva só no automático. Coloque atenção em cada momento do seu dia. Se você reage com irritação, perceba. Ou escolha uma resposta diferente quando você for responder aquela pessoa. Será que vale a pena eu falar tudo isso? E de repente a pessoa até precisa ouvir. Mas vale a pena para mim? Porque eu tenho um compromisso comigo, eu vou entrar nesse lugar de novo. Vale a pena? Se observe, olha para dentro. Olha para como que você fala, como você reage. Traga à mente uma memória que te desperte essa sensação. Eu sou confiante. Eu sou confiante. Eu sou confiante. Eu sou confiante. Isso tem que trazer uma afirmação, tem que ser uma afirmação com emoção. Outra coisa. Visualização criativa. Você imagina com detalhes mesmo. Imagina lá você na casa dos seus sonhos, com o marido dos seus sonhos. Aí você sente o cheiro da sua casa, o cheiro do pão, o cheiro do café, com seu marido, com seus filhos, enfim, tudo aquilo que você deseja. Ou a sua empresa, quando você tiver a sua empresa, como é que vai ser? Como que vai ser seus funcionários? Qual o tamanho da empresa? Do que será a empresa? Sinta o cheiro da empresa, barulho. O cérebro não distingue muito bem o que é imaginação e o que é real. Então, utilize o poder da imaginação, como vários atletas fazem. Vários, antes deles entrarem numa competição, eles usam esse método de visualização criativa. O livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo não é uma teoria. Ele mostra que você pode mudar a sua mente, o seu corpo e a sua vida. A neurociência prova que o seu cérebro pode se reinventar. A epigenética mostra que os seus genes respondem ao ambiente que você cria. E os pilares da transformação dão um caminho para você se tornar quem você deseja ser. Se você quer experimentar essa mudança, mergulhe nesse livro, pratique essas técnicas e descubra o poder que você tem de criar sua nova realidade. Então não esqueça de clicar no link abaixo para vocês fazerem a meditação. E se vocês também quiserem comprar este livro, clique também nas descrições do link da compra deste livro, tá? Mas enfim, esse livro ele está em PDF em algum lugar. O importante para mim é que vocês utilizem essas técnicas, que vocês leiam o livro. Me conte se vocês já utilizaram, se vocês já conhecem esse livro. E se vocês gostaram, aperte o sininho, dá um joinha e compartilha com alguém. Gente, epigenética é maravilhoso. Epigenética é algo tão assim, é tão transformador, é tão simples de aprender e vale a pena a gente se conhecer. É para saber que está nas nossas mãos a mudança. Até o próximo vídeo.